Voltamos para mais um bloco do programa A Polêmica, aqui no canal 25 da Via Cabo TV, terceira Via TV. Lembrando a todos vocês, o nosso e-mail para contatos, para dicas, para sugestões e também para críticas, programapolêmica@gmail.com. Nós estamos aqui com o vereador Mauro Silva e eu vou iniciar esse segundo bloco fazendo uma pergunta também interna com relação à Câmara dos Vereadores, em relação às comissões da Câmara dos Vereadores. Nós sabemos que as comissões, elas são temáticas e elas são de suma importância para a sociedade, porque dali os projetos de lei nascem e, uma vez aprovados, eles vão se tornar leis após a sanção da prefeita de Campos, atual prefeita Rosinha Garotinho. Só que nós estamos assistindo às comissões formadas, praticamente todas, se não tiverem todas, o Mauro vai me corrigir, por vereadores da situação. É óbvio que a situação é maior, há uma necessidade disso. Mas vamos falar de comissões temáticas importantes, como educação, de finanças, por exemplo, e de justiça, que são comissões aí importantes. Essa necessidade de uma oxigenação maior, que mesmo a oposição sendo pequena, ela poderia frequentar várias outras comissões. Qual é a colocação que você faz com relação a isso? Não, eu acho que foi o critério da proporcionalidade. Você tem 21 vereadores, né, da situação, né? 4 vereadores da oposição. Foi questão proporcional. Por exemplo, na minha comissão, tem o Nildo Cardoso na Comissão de Meio Ambiente, eu, Nildo Cardoso e Albertinho. Na outra comissão que eu participo, que é participação legislativa, eu tenho comigo o Rafael Diniz, né? Então, e o Marcão está na Comissão da Educação, cada um com a sua aptidão para aquilo que é viável. Eu acho que está bem distribuído, eu não vejo esse problema. Até porque, na proporcionalidade, né, 21 vereadores, 4 vereadores, eu acho que não vejo que tenha havido, nesse caso, uma exclusão da oposição. Pelo contrário. Mas você acha, por exemplo, alguns projetos, acho que há maturidade para isso, você vai me responder. Projetos oriundos da oposição, mesmo ela sendo menor, mas com essa proporcionalidade na distribuição. Existe possibilidade de projetos de qualidade da oposição serem aprovados em plenário? Com certeza. Eu não vejo problema nenhum. Com certeza. Eu acho que desde que o projeto, né, venha ao encontro do bem comum, o porquê de não assinar o projeto. O Rafael Diniz propôs lá uma sessão para que se discutisse a questão do patrimônio histórico, uma questão dos tombamentos, e eu assinei com ele o requerimento, porque eu acho que é importante. Tudo que você considera que seja importante e que seja pelo bem comum da comunidade, da população, você tem que assinar. Eu acho que a oposição, quando ela faz alguma proposta que não seja uma proposta puramente eleitoreira, ela vai ter o apoio dos vereadores. Qual vereador que vai contra a sua comunidade, ou que vai contra o município, se ele tem uma proposta que seja boa para todo mundo? Perfeito. Outra questão importante também que está tramitando na Câmara as alterações na lei orgânica do município de Campos dos Goytacazes. Lei orgânica é essa que já vigora há bastante tempo e o vereador vai conversar com a gente um pouquinho sobre isso. Queria que ele apontasse pontos relevantes. E vem uma pergunta minha que eu estou em dúvida. Essa intenção é uma mensagem do Executivo ou ela partiu de uma vontade dos próprios vereadores? Não. No primeiro dia, né, após a posse dos vereadores, a prefeita Rosinha encaminhou essa mensagem para o Executivo. É uma mensagem do Executivo pedindo que se reformulasse e que fizesse as alterações na lei orgânica do município. Eu considero que este é o maior trabalho que possa ser feito pelos vereadores. Eu acho que, pelo fato de ter participado da reformulação da lei orgânica, o que a gente agora pode falar, valeu a pena, vale a pena legislar, né? Porque a lei orgânica é aquilo que vai reger, que vai normatizar a convivência, né, entre as instituições, entre os munícipes. E eu acho que foi importante essa solicitação do Executivo. E vejo que a gente vai avançar muito. Você vê, por exemplo, que hoje a lei orgânica ainda fala em SERJ, em SEDAI, órgãos que já acabaram, né, que já foram extintos aqui no município, pelo menos, e a lei orgânica está meio obsoleta. Aí você pega a lei orgânica e ainda trata de queimadas, né, quando você tem uma lei estadual que já trata o mesmo tema, você
também vê que a lei orgânica está obsoleta. Então a gente tem que preparar uma lei orgânica moderna, uma lei orgânica que ela possa ser contemporânea, que ela possa agilizar o processo do desenvolvimento para o boom que vai acontecer no nosso município. Você sabe bem, Cláudio, você que é um jornalista muito bem informado, que nós vamos passar agora de 500 para 1 milhão de habitantes aí nos próximos 4 ou 5 anos. A gente tem que discutir a questão viária do município, a gente precisa discutir a questão da qualificação da mão de obra, né? Na realidade, o Porto do Açu, Farol, Barra do Furado, que são investimentos estruturantes, né, vão trazer pessoas para o nosso município e muita gente vai vir para cá. E a gente precisa qualificar a nossa mão de obra, a gente precisa melhorar nosso sistema viário, a gente precisa estar preparados para esse boom, para o desenvolvimento, porque senão nós vamos ter dificuldades. Nós não podemos aqui em Campos hoje permitir que uma aprovação de qualquer projeto leve 5, 6 ou 7, 8 meses e que os empresários tenham que sair daqui para investir em outro lugar. Então, na lei orgânica, na nova lei orgânica, vamos contemplar a questão urbana, né, a questão depois, posteriormente, o plano diretor, para que a gente possa adequar a realidade do nosso município. Essa questão que você falou com relação ao Porto do Açu, era uma pergunta que vinha depois, mas ela vem bem a calhar no momento que a gente está abordando. A questão da qualificação profissional. Nós sabemos, as pessoas têm uma impressão diferente, o Açu não é só de São João da Barra. Exatamente. Ele é um evento que vai ter influências em Campos, em Quissamã, em Macaé, né? Agora, Campos, propriamente dito, que é o que interessa nesse momento, a qualificação profissional. Campos hoje, ela não corre o risco de ser uma cidade transitória no que diz respeito a aproveitar a qualificação dessas pessoas aqui. Aí você pode dizer, mas estamos trabalhando com qualificação. Mas qualificação para grandes postos de trabalho ou nós vamos ter uma massa campista de trabalho apenas em subempregos dentro desse contexto do Porto Açu? Olha só, eu entendo o seguinte. Quando você falou na questão dos executivos, isso, né? Eu acho que a questão do executivo, existe uma busca própria para que as pessoas possam se qualificar, né? Quando eu acho que a qualificação deve vir por uma camada onde ela tem a necessidade de uma interferência maior do poder público. Os executivos vão se capacitar pela universidade, né? E vão buscar isso ou fora ou em qualquer lugar. Quer dizer, os executivos, eles têm uma real chance que as pessoas, que as pessoas em Campos com menos poder aquisitivo e cultural não têm. Então, eu acho que o poder público, a princípio, deve se preocupar, né, com a questão da mão de obra que possa gerar mais emprego, que é a mão de obra intermediária. A isenção tributária pela nova lei orgânica também, ou um novo olhar para a questão tributária pode facilitar o advindo dessas empresas, pode fazer esse casamento. Não, com certeza, com certeza. Eu não questiono isso. Eu estou questionando individualmente a questão da preparação e da capacitação da mão de obra. Estou dizendo que, por exemplo, nós somos advogados, nós precisamos nos qualificar e nós não dependemos do poder público para isso. Mas se você tem uma pessoa que sai do 2º grau ou uma pessoa com uma condição, um poder aquisitivo menor, vai depender do poder público para isso. É essa comparação que eu estou fazendo. Né? A ocupação do trabalho, dos postos de trabalho, por nós é uma coisa, por nós que eu digo nível superior. Né? Aí a qualificação ela deve ser outro direcionamento. Agora, na questão da mão de obra intermediária, na questão da mão de obra básica, é isso que a gente tem que preocupar. Porque, na realidade, quando acabou a monocultura da cana, que nós temos um monte de pessoas, né, de trabalhadores subaproveitados, nós temos que requalificá-los para ser o operador de máquina, para trabalhar como soldador e tantas outras profissões que não vai exigir dele um nível de escolaridade tão alto quanto quem tem um curso superior. Perfeito. Outra questão, Mauro, que a gente tem que abordar aqui é a questão dos royalties, né? Nós aí estamos acompanhando essa evolução toda aí. Hoje os municípios produtores, Estado do Rio, Minas e Espírito Santo, Estado do Rio, São Paulo e Espírito Santo, estão com uma liminar proferida pela ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal. Então o mérito da questão não foi discutido, então os repasses continuam normalmente como qualquer outra situação. Até agora nada mudou, por enquanto, até o mérito ser julgado, lá para o final de abril, mais ou menos, a gente vai ter uma posição mais concreta com relação a isso. Eu queria que você abordasse 2 colocações. Uma, os programas que são
amparados pelos royalties. E a segunda pergunta é uma opinião minha que eu questiono a todos os políticos. Os royalties não deixarão de existir caso a lei entre em vigor, vai ter uma redução. E, obviamente, essa redução vai inserir em cima de uma série de projetos sociais. Mas não há uma necessidade já de todos os municípios, não é só Campos, discutir uma nova óptica de incremento interno de receita para que um dia a gente receba os royalties, mas não receba ele com essa necessidade tão grande como foi apresentado agora, com informações até um pouco, na minha opinião, exageradas. Por exemplo, 90% Ferreira Machado para, o diretor do Plantadores de Cana diz que em 30 dias ele fecha as portas. Então, eu custo acreditar que estejamos nessa situação. Qual é a colocação que você faz com relação a isso? Não, você pode acreditar, Cláudio. Pode acreditar que a situação é essa. O Ferreira Machado fecharia com 95% dos recursos do Ferreira Machado advém dos royalties. Então isso é preocupante. É preocupante, sim. Sempre foi preocupante a questão dos royalties, né? Mas a preocupação que eu estou falando é preocupante você ter um hospital de ponta tendo uma arrecadação de 90% de royalties. Eu questiono ainda mais. Eu não sei se sem os royalties a gente conseguiria o custeio da máquina pública. Né? A questão dos royalties, o impacto dos royalties são enormes na administração pública. Ela teria que ter a oportunidade, Mauro, de discutir o porquê de estar nessa situação. Sim, mas isso é... Se a gente não discutir isso, se os royalties ficarem, essa situação acaba. Claro, eu concordo com você, nós temos que discutir isso. E a gente já vem trabalhando para isso, para acabar... A própria reformulação da lei orgânica do município contempla medidas que possam tornar o município cada vez menos independente. Ou que seja, a regularização de imóveis, por exemplo, que você passa por uma rua, muitos imóveis ainda em Campos que não foram regularizados. Terreno que ainda é terreno na prefeitura e que hoje tem um prédio, um terreno. Então a gente precisa, nós estamos organizando o município. Receitas que o município perde. Exatamente, nós precisamos organizar o município para isso. Né? E vamos fazer isso, vamos organizar o município para isso. Mas o importante é a gente ressaltar que quando houve o anúncio, né, quando nós perdemos os royalties, houve o governador Sérgio Cabral, por exemplo, mandou cancelar todos os contratos. Totalmente imprudente. Né? E alguns assessores fizeram essa sugestão à prefeita Rosinha. A Rosinha falou assim, não, eu não vou fazer isso. Até porque ela não tinha ainda deixado exatamente, tinha empenhos. Exatamente, a Rosinha foi muito responsável. A prefeita falou, não adianta que eu não vou fazer isso, eu não sei o que vai acontecer, não vou fazer. E ela não fez. Ela manteve, tranquilizou, ela respeitou os contratos e continua respeitando. Eu acho muito bom, muito importante ressaltar isso, até para que as pessoas entendam que o poder público, que a prefeita Rosinha jamais e nunca ia fazer esse alarde todo, né, para dizer que sem os royalties tudo ia acabar. Por quê? Algumas pessoas do governo fizeram. Não, mas eu acho que algumas pessoas fizeram um comparativo da onde, né, aonde estão sendo aplicados os recursos dos royalties. Porque esse comparativo é o que aconteceria sem os royalties. Mas as prioridades sempre vão permanecer. Né? Não quer dizer que se o royalty deixar de ter o royalty, não necessariamente o que a gente puder, o que o governo puder investir na saúde vai continuar investindo. Claro. Né? Então, a gente essa preocupação talvez tenha sido mal interpretada. Sim. Essa questão foi mal interpretada. Momento algum a prefeita falou em cancelar qualquer contrato, momento algum se falou em acabar com qualquer programa social, até porque a marca do governo é a marca do social. Muita gente fala que quando a Rosinha ou o Garotinho, quando eles fazem um cheque cidadão, qualquer coisa, isso é populismo. Agora, quando o Fernando Henrique coloca alguma coisa, é uma rede de proteção social. Né? Então, é tudo a questão de nomenclaturas. Eu tenho só um minutinho desse bloco, eu queria só te fazer uma pergunta com relação a essa questão dos projetos sociais. Eu não sou contra os projetos sociais, eu acho que os cinturões de pobreza eles têm que ser contidos de alguma forma, mas queria que você fizesse resumidamente uma questão. Existe, em alguns municípios, uma certa eternização das mesmas pessoas nesses programas sociais. Eu entendo que esses programas sociais têm que ser oxigenados. Você sai, se independente, sai. Entram outros, utilizam, sai. Concordo. Mas há, em alguns municípios, alguma eternização. Né? Qual é a colocação? O que pode ser feito para tentar oxigenar um pouco mais isso, para não deixar esse programa pejorativo, simplesmente uma captação eleitoral? Olha, o que está sendo feito, por exemplo, a secretária da Ação Social,
doutora Isaura, ela já começou a fazer um recadastramento. A cada ano faz um recadastramento. Por isso, muitas vezes alguém reclama, eu perdi o cheque cidadão. Perdeu. Não é que perdeu. Você deixou de ter necessidade em relação ao cheque. Você não perdeu. Você deixou de ganhar. Por quê? Porque você passou de um estágio onde outras pessoas, numa condição pior que você, elas precisam se valer. É por isso que hoje a gente está com um grupo na Câmara, né, que sai do cheque cidadão à carteira assinada. Esse é o nosso lema na Câmara, está sendo coordenado pela professora Maria Auxiliadora, onde ela está trabalhando a questão de você sair do cheque para a carteira assinada. Inserção no mercado de trabalho. Inserção no mercado de trabalho. E é isso que a gente está fazendo, né? Tem que ensinar o peixe, vamos ensinar a pescar, vamos, mas enquanto a pessoa não sabe pescar, né, não adianta, quem tem pressa tem fome, já dizia Betinho, né, o nosso sociólogo. Então nós não podemos virar as costas para isso. Beleza, estamos terminando o nosso segundo bloco, daqui a pouco a gente volta.